Olá, sou a professora Sandra Beltrán Pedreiros, da equipe da Agenda Acadêmica. Hoje estudaremos sobre as características das legendas de tabelas, quadros e figuras. Independente da norma de formatação do trabalho científico, tabelas, quadros e figuras precisam ter legendas autoexplicativas. Isto que significa? Significa que eu não preciso ler o documento na íntegra para entender o que está sendo simplificado ou apresentado em uma tabela, em uma figura ou em um quadro. Todo o contrário. É o que está nessa tabela ou nessa figura o que deve ser o suficientemente claro para que eu entenda que tipos de informações adicionais, muito mais discutidas e aprofundadas, encontrarei no documento. E nesse sentido, é interessante ver esse exemplo que temos aqui. Observem a seguinte tabela. Vocês observam que temos 5 colunas. E na primeira coluna temos um grupo de organismos e depois temos umas colunas que estão nomeadas com códigos. E em cada uma dessas colunas temos algumas informações numéricas. Para saber se essa tabela é completamente autoexplicativa, eu preciso verificar a legenda que ela tem. Observando a legenda, já temos de entrada a informação de que tipo de dado numérico me está sendo apresentado. Aqui eu tenho os níveis de mercúrio total e me está indicando a unidade de medida de mercúrio em nanogramas por grama. Me está indicando também que esse grupo de organismos se refere a macroinvertebrados que estavam associados a macrófitas aquáticas e me indica o local onde foram capturadas quando diz que são do Lago Grande de Manacapuru. Adicionalmente, me está informando que essas informações numéricas correspondem a dados classificados por categoria trófica e que cada uma dessas informações numéricas corresponde a os valores da média, mais ou menos o valor do desvio padrão por unidade de peso seco e úmido. Só que na palavra úmido encontramos um asterisco. Aí, quando eu observo na primeira coluna, em um grupo dos organismos, vejo que os dois últimos grupos apresentam esse mesmo asterisco. Isso que significa que os grupos anteriores têm suas unidades de peso seco e os dois últimos têm suas unidades de medida apresentadas em peso úmido. Além disso, nesse texto, nessa legenda, eu vejo que, se por acaso alguma pessoa não conseguir saber os códigos sobre as categorias tróficas, ele deixa esclarecido que o grupo CAR corresponde a carnívoros, herbívoros, ONI, omnívoros, ONI, onívoro, detritívoros. Então, é importante lembrar que qualquer tabela, quadro, figura precisa ter legendas autoexplicativas. Sempre deve estar indicando as unidades de medida e todas aquelas letras ou códigos que não estão claramente ou não são de uso frequente, precisa ter seu nome por extenso em la legenda da tabela ou da figura. Isso é uma informação importantíssima e muito observada, avaliada nos momentos de revisão de documentos que esperam ser publicados em revistas indexadas. Gostou? Curtiu? Então compartilhe. E não esqueça que a agenda acadêmica é feita para simplificar.